quais são as características, por exemplo, que você encontra na voz de uma pessoa ansiosa, na voz de uma pessoa autoritária, na voz de uma pessoa... Por exemplo, a pessoa ansiosa, geralmente, ela fala muito rápido, ela quase não dá tempo do outro falar. Então, uma das características mais marcantes é a velocidade, é a ausência praticamente total de pausas na fala, uma certa incoordenação pneumofônica, né, uma certa incoordenação do ar e da fala, porque para cada frase que nós falamos, nós temos que nos abastecer de ar, né, e esse ar tem que ser distribuído ao longo das frases até a próxima parada para a respiração, que é brevíssima, evidentemente, senão perderíamos a fluência do que a gente está falando, mas entre as pessoas ansiosas, essa tomada, esse reabastecimento de ar, ele é muito abrupto, muito rápido, né? Já as pessoas autoritárias ou mais dominantes, digamos assim, elas geralmente produzem uma voz mais grave, mais colocada, com pouca articulação, muitas vezes, ou sem muito abrir de boca, mas com uma articulação firme também, né? E sem muita, digamos assim, expressão facial para tornar menos provável uma intervenção. Já as pessoas mais submissas, mais tímidas, geralmente têm vozes mais baixas. Os autoritários, além de voz grave, eles têm vozes fortes também. Os mais introvertidos e mais tímidos, geralmente têm uma vozinha mais baixinha, falam baixo, tendem a falar mais fino também, mais agudo a voz. Então, nós conseguimos identificar por algumas dessas características, por exemplo. Mas, evidentemente, que às vezes é uma impressão que nós temos no início da pessoa e, na verdade, ao longo de uma convivência, você pode simplesmente desconfirmar isso. Quer dizer, é uma situação, digamos assim, provavelmente, por exemplo, um tímido. Às vezes a pessoa realmente fala baixo, fala mais agudo, você tem impressão de timidez, mas ao longo da conversa você vai ver que aquilo realmente foi uma coisa que ficou. Ele provavelmente foi um tímido no passado, mas não conseguiu se libertar daquela capa e, na verdade, você não tem um tímido de fato, né? Mas na grande maioria das vezes há um acerto. Tá? Assim, quando os ouvintes, o que eu quero dizer é que os ouvintes julgam geralmente de uma forma correta e quando os ouvintes erram, geralmente eles erram em conjunto, entendeu? Quer dizer, se eu pudesse te mostrar aqui algumas vozes de pessoas para você adivinhar, digamos assim, de quem são essas vozes, sendo que você não conhece, por exemplo, então a idade, o sexo, o traço de personalidade mais marcante, sem que o conteúdo seja revelador. Então, se eu mostrasse para você 10 pessoas contando os números de 1 até 10, provavelmente você acertaria na maioria. Se eu pedisse para cada um daqui também fazer o mesmo, nos casos dos erros, geralmente o erro é comum. Então, geralmente o que eu quero dizer assim, às vezes a pessoa, todo mundo julga, por exemplo, como autoritário, mas a pessoa, na verdade, não é. Ou todo mundo julga como mais jovem, por exemplo, essa pessoa deve ter uns 25 anos, ela tem 45, por exemplo.